Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Faz um tempão que a gente não tem aula online, mas estou muito feliz que a gente está de volta, que vamos ter aulas online. Agora a gente está iniciando um novo módulo, que é o Pentateuco, em que a gente vai explorar, vamos falar sobre esses 5 primeiros livros da Bíblia. E eu creio que vai ser um tempo muito bom. A gente vai estar conversando tanto de forma online quanto presencialmente. Então, né, para vocês que podem, que estão aí ouvindo, já peguem, anotem. Quem não puder anotar as coisas que você falar daqui, você pode prestar bastante atenção. E é isso, gente. Eu tô com a voz meio fanha, tô meio doente, mas vai dar certo. Se eu parar aqui e começar a espirrar, vocês não se importem, tá? Como vocês sabem, essa aula está sendo gravada e vai ser postada depois, né, de forma online. E para quem está aqui, né, ao vivo, ouvindo, lembrando que vocês podem perguntar a qualquer momento. Pode mandar aqui no chatzinho, né, mensagem, ou pode levantar a mãozinha, né, ou pode ligar o seu microfone e, enfim, essa aula pode ser mais interativa, você pode perguntar. E é isso, vamos lá, gente, vamos iniciar a aula de hoje. Antes da gente iniciar, eu queria que você fechasse seus olhos, se concentrasse em Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente inicia sempre é em Deus. Eu peço que você se concentre bastante nele nesse momento, nessa manhã. Não sei como foi a sua semana anterior, mas hoje é um novo dia, uma nova semana, e nós queremos começar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, apresentamos quem somos, Pai, e, Pai, pedimos a Tua presença antes de tudo. Nós queremos pedir, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, para que o Teu reino venha, para que nós possamos estar conectados contigo, Pai. Eu te peço para que essa aula, esse momento, não seja só um momento intelectual, um momento só das nossas percepções intelectuais, mas que seja um momento espiritual, que o Senhor possa nos transformar, que não seja só algo que a gente vai falar e vai ficar parado nas nossas mentes, mas que seja algo que o Senhor venha gerar chaves espirituais, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que venha trazer percepções mais profundas, mais intensas sobre a Tua palavra, que nós possamos estar mais conectados com quem o Senhor é, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para ensinar. Pai, direciona a nossa aula como um todo, direciona as perguntas, direciona aquilo que a gente vai elaborar, aquilo que a gente vai perceber, que a nossa percepção esteja em Ti, Pai, direciona a nossa semana como um todo. Nós te pedimos, Senhor, graça, vida e amor, que nós possamos estar conectados contigo. É isso que nós te pedimos, Pai, abençoa cada um que aqui está, abençoa com mais vida, com mais percepção do alto, com mais entendimento da Tua palavra. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A gente já começou esse módulo Pentateuco de forma presencial, já tivemos a primeira aula, mas agora nós estamos iniciando por aqui, né, de forma online. E, enfim, antes de tudo, a gente tem que começar com uma pergunta, né? E a pergunta que a gente faz é a clássica: o que é o Pentateuco? E eu acredito que vocês já ouviram falar, vocês provavelmente sabem, mas eu vou começar pelaquela definiçãozinha básica que todo mundo fala, que é o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E essa definição ela não está errada, ela está muito correta, é isso mesmo. É aqueles primeiros 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5. Calma, é isso mesmo? Tá certo, né? Foi 5, né? Enfim, são esses 5 primeiros livros da Bíblia, mas além deles serem, vamos dizer assim, só os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm uma conexão entre eles. Uma conexão muito única. Eu acho que o maior exemplo que eu poderia dar é quando a gente pega uma série de livros. Hoje em dia, né, a gente tem várias séries de livros, tem Jogos Vorazes, tem Harry Potter, ou filmes, tem uma série de filmes que lança o primeiro livro, o primeiro filme, aliás, o segundo filme, o terceiro filme, e todos aqueles livros ou filmes é como se fosse uma grande narrativa, né, com começo, meio e fim, só que com mini histórias, né? Então você tem o filme 1, o filme 2, o terceiro filme, mas tudo isso vai levando a um fluxo narrativo que apresenta uma grande mensagem.
A mesma coisa acontece com o Pentateuco. O Pentateuco, ele é o que ele é porque ele tem uma coesão entre ele. Entre esses 5 primeiros livros, é como se fosse um grande livro só, né? Então, como se fosse um grande livro formado de mini-livros. Então, eles têm uma conexão entre si. E essa conexão, ela vai contar uma narrativa, ela tem um propósito. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente essa parte, por exemplo, de Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, a gente tem algumas perguntas que são perguntas boas, mas são algumas perguntas que não são respondidas. Por quê? Porque o propósito do texto não está ali primeiro para responder às nossas questões. Ele não está ali para falar exatamente o que era o Jardim do Éden, explicar exatamente o que era aquela serpente. Não, ele tem um propósito específico de acordo com as pessoas na sua época. Então a gente precisa entender o Pentateuco como uma obra narrativa que é integrada. Se é integrada, quer dizer que existe conexão com o primeiro livro, com o segundo livro, com o terceiro livro, com o quarto e com o quinto. Claro que toda a Bíblia está conectada, isso a gente sabe. Só que nesses 5 primeiros livros, a gente tem uma conexão mais intensa, uma conexão melhor ainda. Uma conexão, a gente tem imagens que vão lá de Gênesis que se repetem várias vezes, e a gente vai falar um pouco sobre isso para a gente entender melhor. Eu não vou entrar especificamente em cada livro, porque depois a gente vai ter uma aula específica, por exemplo, sobre Gênesis. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre Levítico, sobre Êxodo, mas a gente precisa ficar atento em algumas imagens que estão ali. Bom, para a gente ficar atento ao propósito que o Pentateuco tem, a gente precisa se perguntar quem escreveu o Pentateuco. Infelizmente a gente não sabe essa informação, mas a igreja, a tradição da igreja ao longo dos séculos, atribuiu o Pentateuco a Moisés. Hoje em dia, essa informação ela não é tão apurada. Hoje em dia, com a arqueologia, com a história, com a crítica textual nada mais é que aquele pessoal, né, que vai pegar o texto, vai ler no original e vai ficar comparando, vai ficar vendo cada coisa para ver, né, os manuscritos originais, enfim. Quando a gente pega essas ciências, a gente vai ver, e também quando a gente pega como a forma de escrever, de redigir histórias na antiguidade era feito, é muito improvável que o Pentateuco tenha sido feito por uma só pessoa. É muito mais provável que uma comunidade de pessoas tenha participado desse processo de redação dele, sabe? Tanto porque provavelmente as histórias que estão lá, que a gente lê em Gênesis, em Êxodo, enfim, provavelmente essas histórias, antes elas passaram de pai para filho, antes elas foram passadas de forma oral, antes delas conseguirem atingir um patamar ali de serem escritas efetivamente. Então, provavelmente a gente teve algumas coisas que talvez já foram escritas na época ali, né, já foram colocadas, outras coisas foram sendo passadas de pai para filho. Então, quando a gente fala sobre Moisés ter escrito, a gente talvez tenha que se ligar mais a uma tradição de Moisés. Então, não quer dizer que necessariamente foi ele que escreveu tudo, mas quer dizer que muitas das histórias que estão ali estão ligadas a Moisés e ligadas à forma de pensamento de Moisés, a forma que Moisés ele vai apresentar as leis de Deus, vai apresentar a narrativa de Deus. Então, tem uma coesão e uma ligação com isso. E aí, quando a gente está lendo a Bíblia, é muito importante a gente ficar também atento, principalmente no Pentateuco, à forma de criar histórias que o judeu tem. O judeu ele tem uma forma muito única de criar histórias. Todo mundo tem uma forma de criar histórias. Se a gente analisar o nosso povo brasileiro, ele tem uma forma de contar histórias, né? Quando a gente senta numa roda, é comum que alguém sempre coloque uma piada no meio quando a gente está contando uma narrativa, uma história. É uma forma que o brasileiro tem. Então, o povo judeu, ainda mais na antiguidade, também tem uma forma de contar histórias. E uma das formas que eles têm é a repetição. É muito comum, quando você está lendo uma história, as palavras, os termos, as ideias, elas se repitam. Isso é uma forma do judeu fazer com que você, né, a pessoa que escreveu ali aquela narrativa, fazer com que você preste atenção no que ele quer que você preste atenção. Além disso, a forma mais comum de passar uma mensagem
não é necessariamente explicando ela, mas é mostrando ela. Então, quando o judeu na antiguidade escreve uma história, ele não vai ficar explicando muitas coisas, não vai ficar falando, olha, esse aqui é o fulano e ele fez tal coisa e a moral é que ele é desse jeito. Não, ele não vai ficar explicando, mas ele vai mostrar por meio da narrativa. Por isso que a gente precisa se conectar com essas histórias, porque essas histórias elas têm começo, meio e fim, e elas querem passar uma mensagem como um todo. Sabe aquela frase que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É mais ou menos isso, sabe? Então eles querem que a gente tenha uma imagem de uma situação, uma imagem de um momento formado por meio do que a história está contando como um todo. E aí essa formação de entendimento vai fazer com que a gente perceba qual é a mensagem que o autor está querendo passar e, consequentemente, o que Deus está querendo falar com a gente. E aí, dentro disso, a gente entra em outro aspecto que é importante quando a gente vai ler, que é mosaico bíblico. O que é mosaico bíblico? Quando a gente vai numa igreja católica, não sei se vocês já foram, né? A gente tem aqueles vitrais, aqueles vidros bem bonitos que formam uma imagem, mas se você analisar, cada vidro ele tem uma cor única. E aí essas cores, esse vidrinho, né, ele se une com o outro, que se une com o outro. Se você só olha um, ele tem só uma cor. Mas você vai olhar mais outro, tem outra cor. E aí tem mais outro e mais outro. E quando você se afasta, você vê uma bela imagem. A mesma coisa acontece com a Bíblia, o Pentateuco em especial. Então você tem uma história que tem começo, meio e fim, mas aí a gente tem em sequência uma outra história. E essa outra história também tem um começo, meio e um fim. Mas essa segunda história está conectada com a primeira história. E aí juntas, né, é como se a primeira história tivesse uma cor e a segunda história tivesse outra cor. Mas aí juntas, conforme você vai lendo, quando você se afasta, você vê uma bela imagem. Você vê uma imagem incrível. Isso é um modo judeu de escrever histórias e é muito comum. E a gente vai ver no Pentateuco acontecendo bastante. Você vai vendo histórias que se conectam com outras histórias que no final formam uma grande mensagem. Então a gente precisa se perguntar, né? Tá bom, a gente já entendeu o que é o Pentateuco em si, já entendeu quem provavelmente escreveu ali, qual a forma de passar essa mensagem, mas qual é o propósito do Pentateuco? Essa é uma pergunta muito importante. Que quando a gente se liga ao propósito de uma história, quando a gente se liga àquilo que ela quer passar, a gente não fica perdido lendo a história. O propósito do Pentateuco não é falar sobre os seres humanos. Ainda que os seres humanos estejam ali, ele não é o propósito principal dessa história. O propósito principal dessa história também não é falar sobre o mundo, sobre os objetos, os animais. Não, o propósito não é. O propósito da história do Pentateuco, quando a gente vai ler como um todo, é falar sobre como Deus resolve o problema do pecado da humanidade, o problema da maldade da humanidade. Para isso, a gente tem que ficar atento a coisas que se repetem. Quando a gente vai olhar qual é o único personagem, e personagem aqui eu não falo personagem no sentido de ficção, é só para a gente ter uma separação e ter um entendimento melhor, né? Mas qual que é o personagem que se repete em todas essas histórias? O personagem que se repete em todas essas histórias é Deus. No Pentateuco, Deus ele é o personagem principal. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente está prestando atenção em Adão, em Eva, em Abraão, Moisés. E esses são personagens incríveis, sabe? Mas o personagem principal que vai unir todas as histórias, e se ele não tivesse lá, não ocorreria história, é Deus. E Deus, ele é um personagem mesmo, no sentido de que quando a gente vai ler as páginas da Bíblia, ele é alguém que tem sentimentos, ele é alguém que tem personalidade, ele é alguém que se relaciona, isso desde o início. Diferente dos outros deuses, das concepções de deuses, de ter uma distância, quando a gente vai ler lá em Gênesis 1, desde o início da criação do mundo, a gente vai ver um Deus que está se relacionando com a humanidade. A gente vai ver um Deus que tem opinião, um Deus que pensa, tanto que quando a gente vai falar sobre cosmovisão cristã, vai falar sobre por que o ser humano sente, a gente sente porque Deus sente, a gente pensa porque Deus pensa, a gente ama porque Deus ama. Então,
a gente vai ver esse ser que não é um ser que é uma energia, não é um ser que é um cara com barba branca lá em cima, distante, olhando a gente, não. A imagem que a Bíblia vai dar é de um Deus que é transcendente, é poderoso, mas ao mesmo tempo ele tem opinião, ele é uma pessoa, ele tem sensibilidade, ele pensa, ele escolhe coisas, ele se relaciona, mas ele, ao mesmo tempo que ele se relaciona no sentido pessoal, ao mesmo tempo ele está acima de tudo. Então, esse é o Deus que vai conectar o Pentateuco do início ao fim. Então, quando a gente vai ver as histórias, a gente precisa ficar atento primeiro a Deus, ao que Deus está falando, ao que Deus está agindo. E se você ficar atento e perceber, o Pentateuco ele está mostrando como Deus está tentando resolver as problemáticas que a humanidade cria. Por isso que quando você vai ler Gênesis 1, ele não vai ficar explicando muito o que é o jardim, não vai ficar explicando o que é cada árvore, sabe? Ele só vai explicar duas árvores e só vai dar um nome ali para elas. Por quê? Porque o sentido do texto não é ficar explicando muitas coisas, mas é trazer uma imagem em que você imagine aquilo que está sendo falado, e quando você imagina aquilo que está sendo falado, que está escrito ali, você consegue entender da onde surgiu a problemática que nós vivemos hoje. A problemática de morte, a problemática de maldade, a problemática de pecado, da onde surge isso. E aí a gente vai ter Deus resolvendo isso. Então, outro elemento que a gente vai ver constante nos 5 primeiros livros da Bíblia é a questão sobre morte, a questão sobre pecado, a questão sobre erro. A gente vai ver isso de forma muito intensa, né? O que é contrário a Deus. Se Deus ele é a vida, o que está afastado dele vai gerar morte. Então a gente vê a problemática sobre morte de forma intensa e Deus tendo que resolver ela. Então, se a gente for analisar esses 5 primeiros livros, Deus ele é um personagem, né, real, ele é alguém, uma pessoa real ali, lidando com questões reais, e ele é o herói dessa história. Eu acho muito importante falar isso porque se a gente pensa no filme sobre as nossas vidas, provavelmente a gente vai imaginar momentos incríveis, vai imaginar uma história sobre a nossa infância. Não sei se vocês já tiveram isso, acho que muitas pessoas já tiveram de imaginar um filme sobre a minha vida, um filme sobre um período X. Nossa, isso aqui dava para fazer um filme, sabe? A gente consegue imaginar coisas. Então, se a gente fosse pensar um filme sobre as nossas vidas, na realidade, o filme não seria sobre as nossas vidas. O filme seria sobre Deus. E é exatamente isso que o Pentateuco passa. Você tem figuras intensas, figuras maravilhosas, mas todas essas figuras estão tendo que lidar com a problemática que os antepassados deles criaram, os ancestrais deles criaram, que é a problemática de pecado, de morte, né? E que eles mesmos participam disso, todos eles participam disso, todos eles em alguma medida participam dessa questão sobre pecado, sobre morte, e aí Deus tem que resolver. E Deus resolve de uma forma graciosa sempre. Então, Deus ele é o grande herói dessa história. Então, a gente tem que ficar atento nisso. E aí, a narrativa do Pentateuco, então, é uma narrativa de redenção. É uma narrativa de uma humanidade que é criada ali com Deus, que é criada à imagem e semelhança de Deus, mas que decide não agir como Deus. Então, quando a gente vai ler Gênesis 1, por exemplo, vamos viajar um pouco para Gênesis 1. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas olhando ali Gênesis 1, quando a gente vai ver, Deus ele cria o universo, o mundo, de uma forma muito bonita. Aquele texto, originalmente, ele é uma poesia, né? Ele é algo muito, muito lindo. Deus cria cada coisa e ele fala, isso aqui é bom. E é interessante que Deus ele poderia criar todas as coisas de uma vez. Ele poderia falar assim, que haja todas as coisas, que todas as coisas sejam feitas e pronto. Mas a gente vai ver em Gênesis 1 que Deus vai criando tudo de uma forma artesanal. É como se Deus ele olhasse para cada sentido, para cada coisa, e ele olhasse os detalhes, e ele vai falar, olha, e haja luz, e ele vê que a luz é boa, ele vai separar a luz das trevas, ou seja, ele vai fazendo um processo, passo a passo, artesanalmente, olhando cada detalhe, e vai criando as coisas. E tudo que ele cria, Deus fala que é bom. E quando Deus cria o ser humano, ele fala que o ser humano é muito bom. Então a gente vai ver uma imagem de um mundo que é
muito bom, que é um mundo que é perfeito, mas não é perfeito nos nossos termos humanos. É perfeito na harmonia, quase como uma bela música, sabe? E aí, quando a gente vai para o terceiro capítulo de Gênesis, eu não vou entrar muito em Gênesis, porque, como eu disse, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas eu vou usar alguns exemplos para a gente entender melhor. Mas quando a gente vai lá no terceiro capítulo, a gente vai ter aquele, né, em muitas Bíblias está escrito assim, o subtítulo, a queda. Mas eu acho que o melhor subtítulo seria a rebelião. Por quê? Porque quando Adão e Eva comem aquele fruto proibido, eles não estão simplesmente comendo aquilo ali de forma ingênua. Parece, numa leitura superficial, que eles estão comendo aquele fruto de uma forma muito ingênua, que eles estão ali, a serpente enganou, eu vou comer aqui. Mas não é. Porque quando a gente vai ler o texto como um todo e a gente vai ver o que a serpente fala para eles e o que eles entendem, a gente vai ver que é algo intencional. Eles não comem o fruto proibido porque aquele fruto ele era muito bonito para eles, era apetitoso. O fruto vai se tornar assim depois, mas o que vai tentar eles é o fato deles quererem ser igual a Deus. É o fato deles quererem ter o mesmo discernimento de Deus, do bem e do mal, e quererem ser igual a Ele. Em outras palavras, o texto tá dizendo pra gente que Adão e Eva, quando eles comem daquele fruto, eles decidem definir o que é bom e o que é mal, segundo os seus termos, segundo o que eles acham o que é certo, segundo a perspectiva deles. Eles decidem ser Deus. Então eles decidem ter um governo de acordo com a percepção deles. Então Deus ele cria todas as coisas e chama Adão e Eva, né? Convoca Adão e Eva, cria eles para estarem junto dele, lidando com todas as coisas. Mas Adão e Eva decidem definir, eles são tentados a definir, eles caem nisso, né? A definir o que é bom, o que é mal, segundo os próprios termos. E aí, o que acontece aqui, eu abro um parênteses, é interessante que a tentação de Adão e Eva é muito parecida com a tentação que Jesus sofre. A tentação que Jesus sofre de que o diabo vem e fala para Jesus de que vai dar para ele todos os reinos da terra. O que o diabo está fazendo é a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Está vendo para Jesus e está falando, então, vamos define você mesmo o que é ser filho de Deus. Vamos ter um governo por conta própria. É a mesma tentação, sabe? É o mesmo núcleo de tentação. Só que é interessante que o diabo ele oferece aquilo que ele não tem, né? Porque Adão e Eva já tinham o direito de lidar, de ter todas as coisas. Tanto que Deus ele cria todas as coisas de forma específica e Deus fala de forma específica. Olha, eu tô dando para vocês isso aqui. E isso que Deus fala é tudo. Ele dá para Adão e Eva. E o diabo oferece para Adão e Eva aquilo que eles já têm. Olha que louco, né? Mas enfim, só que para eles terem o que eles têm, eles precisam estar junto com Deus, eles precisam governar junto com Deus. E eles não querem mais isso. Então o que acontece ali é uma rebelião. E essa rebelião, né, quando eles comem aquele fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, eles estão definindo a realidade segundo os seus termos. Só que eles não têm, vamos dizer assim, eles não têm a percepção certa. Eles estão buscando essa definição do que é bom, do que é mal, segundo eles mesmos. Então, se Deus ele é a bondade, estar afastado dele gera maldade. Então acontece que a percepção de Adão e Eva, por conta desse afastamento que começa no interior deles, acontece que a percepção deles fica turva, fica uma percepção estranha, fica uma percepção errada. É como se a realidade ela fosse o que ela é, mas ao mesmo tempo não fosse mais. E a gente vai ver isso lá no início. Exemplo, Deus cria eles nus. E eles não veem problema nenhum. A partir do momento que eles passam a definir o que é certo e o que é errado segundo os próprios termos deles, eles começam a ver problema em eles estarem nus. Eles começam a ter divisão entre eles. Então, você vai perceber que isso acontece por conta desse afastamento. Por conta disso, por conta dessa escolha, Deus não pode deixar que eles fiquem ali junto com ele mais. E aí acontece que agora vai ter uma separação brutal, uma separação intensa, uma separação que não é algo simples, não é algo legal, entre o espaço de Deus e o espaço do ser humano. Essa separação, já falei uma vez sobre ela, mas enfim, vai ser uma separação intensa, em que agora vai ter o espaço que é de Deus e o espaço do ser humano. Por quê? Para você estar no espaço de Deus,
Você precisa estar ligado na percepção de Deus. Mas agora a humanidade tem uma percepção errada sobre as coisas. Eles decidem ter um governo à parte de Deus. E agora eles estão, digamos, infectados por essa maldade. E aí, aquilo que era um espaço só, né? O Jardim do Éden era o local onde o céu e a terra eles se encontram, agora fica separado. Tem o espaço que é de Deus e o espaço que é do ser humano. O interessante dessa história é que a gente poderia ver ela e pensar, né? Pô, Deus poderia ter acabado com os seres humanos, mas é como se Deus ele amasse tanto Adão e Eva, e não só Adão e Eva, mas os descendentes dele, aqueles que vão vir depois, eu, você, ele amasse tanto que ele pensa, cara, não vou acabar com isso, ainda vale a pena. Então ele não termina com a criação dele porque ele ama a gente de forma muito intensa. E aí o que vai acontecer é que Deus olha para isso e ele pensa, não, vale a pena tentar consertar isso. E tentar para Deus não é um tentar, é de fato ele vai fazer isso. O que acontece a partir disso é que a humanidade ela vai passar por um processo de intensidade do pecado. Enquanto ela está em intensidade, cada vez indo mais longe, Deus ele começa a realizar um plano de salvação, né? Um plano para tentar trazer a humanidade mais perto, para fazer com que a humanidade volte para ele. E aí, a gente precisa ficar atento nessas imagens que a Bíblia ela dá. Porque, exemplo, né? Você tem lá Adão e Eva. Eles pecam, eles erram, e aí tem um momento em que Deus vai falar o que vai acontecer agora por conta do pecado deles. E uma das coisas que o texto mostra é que Deus fala assim: olha, Eva, agora o seu desejo vai ser contra o seu marido e ele vai dominar você. O que esse texto está falando? Que agora vai haver divisão entre o que era uma só carne. A partir do pecado, agora vai haver divisão entre eles. O desejo dela vai ser contra ele e ele vai ser contra ela. E aí, é interessante que, a partir desse momento, é gerado morte. Eu estou explicando tudo isso, gente, mas eu vou chegar lá no ponto que eu quero chegar. Mas vamos lá. O interessante é que, a partir disso, é gerado morte. Por quê? Porque agora tem um afastamento de Deus. O ser humano não pode ter a vida eterna porque a percepção dele está errada das coisas. Ele não vê mais a realidade como ela realmente é. Ele não vê as coisas de uma forma realmente boa. Ele vê de uma forma meio turva. Então, ele precisa passar por um processo de redenção. Então, nesse processo, né, tudo que gera afastamento de Deus é pecado, né? E esse afastamento tem uma brecha ali. E nessa brecha que vem a morte. Se Deus é a vida, o contrário dele é a morte. Então, agora o ser humano, ele vai passar por um processo em que ele nunca viveu antes, né, até ali, que é de morrer. Ele vai morrer agora. Ele vai ter uma vida com começo, com meio e com um fim. E aí, a gente vai ter uma segunda história, que é sobre os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E essa história você provavelmente conhece. E só que é interessante que quando a gente vai ver a estrutura do texto de Caim e Abel, é uma estrutura bem parecida com a estrutura do texto que fala sobre quando Adão e Eva pecam. E aí o texto ele vai mostrar que Caim vai oferecer os frutos da terra e Abel vai oferecer da parte dos animais que ele cuidava, enfim. E aí o texto vai mostrar que Deus vai ser agradado de Abel e de Caim não. E Caim vai ficar furioso. O texto vai mostrar que Deus fala assim: olha, o pecado ele bate a porta, ele está perto, né? Aliás, e o pecado será contra você. Cabe a você dominá-lo. Só que o final dessa história termina como? Termina com Caim fazendo a mesma escolha que os pais dele fizeram. A mesma escolha. É como se ele comesse do fruto de novo, né? Aliás, os pais deles comeram, é como se ele comesse também desse fruto. E ele decide matar o seu irmão. Só que quando a gente vai ver, é como se o pecado de Adão e Eva ele fosse intensificado. O pecado deles gerou vários problemas, né, questões, em que eles vão morrer agora. Só que agora, Caim leva esse pecado ao novo nível, porque eles não só vão morrer de forma normal, né? Vão chegar no tempo que eles vão ficar velhos e vão morrer. Agora Caim, ele comete assassinato, ele mata. A morte vira algo intencional. Então, esses dois textos, eles se conectam e mostram como que o pecado vai ficando mais intenso. E aí, a sequência de histórias que vão vir depois disso vai mostrando como o pecado vai indo de forma mais e mais e mais intensa e vai piorando cada vez mais. E aí, só que
o mais interessante é que cada história, ela não termina com o erro. Não termina com o erro. Toda história que a gente vai ler, ela termina com Deus fazendo algo. Por exemplo, você tem Adão e Eva errando, e aí Deus fala: olha, agora vocês vão comer do fruto da terra, vocês vão trabalhar, né? Vocês vão ter dificuldade para vocês terem o seu alimento. Só que a história, ela termina com Deus fazendo roupas para eles. Olha que louco, Deus fala primeiro que a provisão deles vai ser algo que vai ser dificultoso, que eles vão ter que lutar bastante. E de fato isso vai acontecer, mas a história termina com Deus provendo as roupas deles. Caim, acontece algo semelhante. Caim, ele mata. E aí a consequência dele é que agora ele mesmo percebe isso, que agora a coisa vai ficar pior. Aí a tendência é que mais pecado gere mais pecado. Ele já percebe isso, tanto que ele fica com muito medo. Mas aí Deus coloca uma marca de proteção nele. Então, né, a gente vai vendo em cada história onde o ser humano erra, Deus ele age de forma graciosa. E aí, quando a gente vai chegar no Êxodo, Moisés, a gente vai ter uma história se repetindo. Moisés, ele mata uma pessoa. Olha aí de novo, Moisés, ele está repetindo o caminho dos antepassados dele. Ele repete a mesma história de morte, de dor, de pecado. E aí Moisés, ele mata uma pessoa, e nisso que ele mata, ele foge. E a tendência é que a vida dele vai ser isso agora. Ele vai fugir, não vai voltar mais, vai ficar para sempre longe. Só que aí, não por iniciativa de Moisés, mas por iniciativa de Deus. Deus, ele entra nessa história e aí ele altera essa realidade. Então Moisés, que seria um assassino, passa a ser depois um libertador. A história de Moisés é mudada completamente por conta disso. E o Pentateuco vai mostrar sempre isso. Por isso, quando a gente vai olhar em Levítico, quando a gente olha o tabernáculo sendo feito, não sei se vocês já leram essa história, geralmente é uma história muito chata. É uma história que vai mostrar o tabernáculo sendo feito, é tipo, tem lá, o tabernáculo tem tantas madeiras, e o tabernáculo tem tantas cores, e o tabernáculo ele tem tantas coisas, e aí tipo, você olha, meu Deus, para que tantos detalhes? Mas isso ali é feito para poder mostrar tanto que Deus ele é intencional, Deus ele olha cada detalhe, mas para mostrar o projeto que Deus estava criando e para mostrar uma imagem. E a imagem que a gente tem do que Deus estava fazendo ali é como se fosse um mini Éden. Então, o tabernáculo ele é feito com cores específicas, ele é feito com imagens específicas. Para quê? Para que quando a pessoa estivesse ali dentro, em cada centímetro daquela tenda, a pessoa se sentisse no Jardim do Éden, se sentisse de volta da onde ela não deveria ter saído. Então Deus ele vai ter que agora mostrar para a humanidade e mostrar de forma intensa o que é o céu. Ele vai ter que trazer percepções para que a humanidade possa ter uma lembrança, possa relembrar o que é o Jardim do Éden, o que é o céu, o que é Deus, e ao mesmo tempo ela possa entender o quão profundo foi o seu pecado, quão profundo é os seus pecados e o que eles fazem, como eles afetam. É como se a nossa visão não tivesse, a nossa visão puramente humana, ela não tivesse essa percepção mais. É como se tivesse, quando a gente está afastado de Deus, né, a gente não conseguisse perceber as coisas como elas realmente são. Então a gente não consegue ver a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. E aí, por isso que em Levítico, por exemplo, Deus vai falar especificamente sobre cada sacrifício. Aquela parte chata que muitas pessoas param de ler o texto bíblico, né? Muitas pessoas param ali porque, né, achar chato, mas ali Deus ele está falando para aquela cultura, para aquela época, o que significa o pecado deles. E se você vê tudo que tem a ver com morte, é como se fosse impuro. Aliás, é impuro. Então, tudo que tem a ver com morte, na realidade deles, naquele contexto ali, em que nós não temos o Espírito Santo habitando os seres humanos ainda, você vai ver Deus lidando provisoriamente com tudo o que é pecado, com tudo o que é morte. Então, por isso que ele vai especificar que são os pecados conscientes, inconscientes, cada erro que eles fazem, para que eles possam entender o impacto do que eles fazem no mundo, o impacto do que eles fazem às pessoas em volta, como o que eles fazem gera morte,
gerar morte uns aos outros. E aí você vai ter definições específicas, não só sobre seres humanos, mas sobre o meio ambiente, sabe? Como que eles lidam com a terra, como que eles lidam com as casas, porque é como se o pecado ele alterasse tudo. E Deus precisa trazer de volta esse entendimento, essa percepção que foi perdida. E aí, de Gênesis, a gente vai ter essa narrativa, essa história sendo contada de forma gradual, não é de uma vez, porque é como se a humanidade não pudesse compreender, né? Como se ela realmente estivesse bem longe. Deus precisa gradualmente trazendo a percepção e isso vai sendo intensificado. E aí você vai vendo a figura de Deus ficando cada vez mais intensa na relação com os seres humanos e no direcionamento do que eles devem ou não devem fazer. Então, muito mais do que um manual de regras, quando a gente vai ler Êxodo, Levítico, Números ali, muito mais do que isso, Deus está trazendo para eles um estilo de vida baseado na percepção do que é o céu, do que é o reino dos céus, do que é o jardim do Éden e do que é o reino humano, do que é o que eles fizeram, do que é a consequência do erro deles. Por isso que quando tem o cordeiro ali, e o cordeiro ele morre, você tinha ali naquela cultura, e a gente vai ter uma aula específica sobre Levítico também, mas você tem ali todo um processo de identificação. Quando o cordeiro vinha, a pessoa ela tinha que colocar a mão sobre ele e ela tinha que olhar para ele. Ela tinha que se identificar, porque de forma simbólica ela entende que era ela para estar morrendo ali, ela deveria morrer. Mas agora vai ser uma vida por uma vida. Então você vê o cordeiro morrendo e a pessoa ela tem esse processo de se identificar com ele e ela vê que ela deveria estar morrendo. A gente sabe que depois o cordeiro vai apontar para Jesus Cristo, mas desde aqui, de forma provisória, você já vê que essa imagem é colocada por Deus para mostrar de forma intensa o perdão e a misericórdia dele. E aí, as formas como os problemas são resolvidos não é pela força do nosso braço. A forma como Deus ele decide resolver as coisas é por meio da dependência dele. Então, quando a pessoa oferece aquele cordeiro ali, ela não precisa simplesmente ir lá e fazer algo, tipo assim, ela vai criar algo novo. Não, ela precisa ter o perdão de Deus. E a partir do perdão de Deus, a partir da percepção de Deus, dos direcionamentos que Deus deixa, essa pessoa ela consegue viver uma vida. E isso de forma ainda provisória ali. Provisória, nós estamos falando de um tempo que não tinha, vamos dizer assim, o Espírito Santo habitando nos seres humanos de forma intensa ali. A gente não tem Jesus ali com as pessoas ali vivendo, depois ele morre, depois ele manda o Espírito Santo dele. Não, a gente tem de forma provisória ali, mas desde daquele momento a gente já vê a graça e a misericórdia de Deus para fazer com que o ser humano ele retorne, fazer com que ele volte para onde ele não deveria ter saído. E esse é, resumidamente, um pouquinho daquilo que a gente tem que ficar atento quando a gente estiver lendo o Pentateuco. Então, quando você estiver lendo o Pentateuco, não veja como histórias isoladas, histórias que não têm sentido entre si, veja como histórias conectadas sim, e além disso, veja, preste atenção em Deus como personagem principal. E claro que a gente tem perguntas que são nossas, que vêm do século XXI, que vêm da minha vida, que eu tenho lá o texto, mas tente olhar antes o texto como algo escrito para uma época específica, para pessoas específicas, em que ele está tentando mostrar como que Deus, que é o herói dessa história, está tentando resolver a problemática de morte, a problemática de pecado. E aí quando você olha como Deus, sendo o personagem principal dessa narrativa, e ele é o que conecta tudo isso, e o que ele está fazendo para resolver isso, aí as histórias elas ficam mais amplas, elas se abrem, e aí eu vou entendendo porque que tem tantas coisas às vezes meio estranhas ali acontecendo, porque que Deus ele traz juízo sobre algumas cidades, porque que Deus ele fala especificamente sobre sacrifício, porque a gente vai ver que esse é o projeto dele, é o plano dele para fazer com que a gente volte a se conectar.